Bom, então nesse vídeo vou dar continuidade ao que eu mostrei anteriormente sobre as opções que tem aí nessa função de mate, certo? De ligação, de conexão, tá? Que são as opções offset, certo? Deslocamento e também limites, tá? Então, partindo do exercício anterior, tá? Do exemplo anterior, tá? Eu tinha sei lá, uma espécie de um eixo aqui, certo? Que eu criei aleatório, tá? Fantasioso. E também uma roda também, fantasiosa, aleatória que eu criei, tá? Imagina que agora eles estão conectados, certo? Então, eu finalizei o vídeo fazendo uma conexão tipo Revolut, certo? De evolução. Quando eu executar aqui, vocês vão ver que essa roda, certo? Gira em relação a esse eixo que tá aqui, tá? E, bom, aí se vocês olharem aqui, obviamente, existem duas opções, tá? Que são, que pode ser utilizado, certo, para complementar essa revolução, tá? O offset, como o próprio nome diz, certo, permite fazer um deslocamento, tá? Então, se eu selecionar essa opção offset, eu posso definir em relação, primeiramente, a qual eixo que eu estou fazendo a rotação, certo? Imagina que, no caso, fazendo em relação ao eixo X, e eu posso definir qual que é o offset em relação a esse eixo, tá? Imagina que eu coloco 10 milímetros, tá? Para ficar bem visível isso, tá? Vocês podem ver que tipo, a roda entrou para dentro do eixo, certo? Ou o eixo entrou para dentro da roda, sei lá. E isso é porque tá num sentido, certo? Se eu trocar o lado, tá? Vocês vão ver que vai fazer o contrário, tá? Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, deixa eu estava aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu vou colocar menos 10 milímetros, por exemplo, certo? Vocês vão ver que vai ser feito uma revolução aí com defasamento certo de 10 milímetros. Vou colocar mais ainda, vou colocar aqui uns 20 centímetros, certo? Até que 20 centímetros está quase como estava anteriormente, certo? Eu vou colocar 30 centímetros, menos 30 centímetros, 30 milímetros. Só vê que fica um intervalo aí entre a conexão, certo? E as partes. Então, se eu defino esse offset, por exemplo, certo? E eu colocar para executar, vocês vão ver que o giro vai ser feito em relação a um offset de 30 minutos, tá? Vou abrir novamente aqui a junta, tá? Aqui. Você dá novamente o offset, tá? E aqui agora eu vou colocar, acho que tinha configurado mal alguma coisa ali, tá? Agora eu coloquei 5 milímetros, tá? Esse aqui em relação a esse, tá? Quando eu aplicar um play executar, vocês vão ver que vai ser feito esse giro, certo? Só que vai ser feito com offset de 15 milímetros em relação a onde está feita a conexão, tá? Acho que anteriormente tinha clicado sem querer aqui, tinha modificado o centro da conexão aqui, mas tá bem. Então agora, partindo da ideia como estava anteriormente, tá? A conexão aqui, com a conexão aqui, certo? Certo? No extremo das duas peças, das duas partes. Se eu colocar um offset de 15 milímetros e aplicar aqui, você vê que vai ter 15 milímetros, certo? Vai ser feito o giro de 15 milímetros. Tá? Da mesma forma, eu coloco um offset em termos de translação, certo? Eu posso colocar também a rotação. Posso colocar um ângulo aqui, tá? Imagina que eu colocar que essa rotação seja feita com um ângulo de 15 graus, tá? Só vê que vai ter sido feito a translação e também a rotação, certo? Vocês vão ver que o giro dessa salada, certo, vai ser feito a 15 milímetros, a 15 graus, certo, em relação à conexão inicial, tá? Então, isso é interessante porque permite aí configurar o offset como quiser, tá? Isso partindo da ideia, tá, que eu tenho uma ligação, certo, uma conexão do tipo Revolut. Se eu trocar para um slider, por exemplo, certo? O que faz o slide? Vou resetar aqui, tá? Vou deixar 0 graus. Tá? Se eu aplicar o play aqui, o slider ele faz o movimento para frente e para trás, certo? Tá? Se realizar o giro, isso aí quem faz, se faça um giro aí seria um revolute, tá? E da mesma forma que você tem um offset, eu posso também setar um offset nesse slide. A diferença é que agora eu vou ter um offset em relação a XY, tá? O que significa que eu vou estar com a minha conexão um pouco mais para cima, tá? E quando eu faço esse movimento, vocês vão ver que o movimento vai ser feito com offset em X e Y de 15 milímetros, tá? Então, qual que é o ponto aqui, tá? Então, tipo, tu tem basicamente um offset aí em relação a isso em termos de ângulo e também em termos de distância, tá? Slider, tá? Cilíndrico também, a mesma coisa, tá? A diferença é que cilíndrico tem o giro também, certo? Além do
além do slider que eu tenho em frente, também tenho um giro, certo? E para essa opção de cilindro, eu tenho algo que é mais interessante. Eu não tenho offset, mas eu tenho os limites, certo? Eu posso definir um valor mínimo de slide, certo? Qual o valor mínimo e o valor máximo. Eu imagino que eu quero fazer um slide somente entre 10 e, sei lá, e 5 milímetros. Tá, vou botar 10 milímetros para ficar visível. Tá. Se eu aplicar, vocês vão ver que ele vai ser feito somente nesse pequeno intervalo que eu tenho de 10 milímetros. Tá? Depois, quando chegar nos 10 milímetros, ele retorna. Tá? Da mesma forma que eu defini uma distância, certo? Eu posso também definir um ângulo limite. Então, imagino que eu quero que seja o giro seja somente, não sei, 60 graus. Eu coloco 0 e 60 graus, tá? Só ver que vai ser feito o giro vai ser menor, certo? Porque o ângulo máximo que vai ser feito esse giro é 60 graus. Tá? Então, eu posso fazer isso, tá? O OnShape me permite colocar esses limites, certo? Para, não sei, imagina que estou fazendo alguma peça mecânica que se eu fizer um giro mais do que 90 graus, quebra essa peça, sei lá, o material não aguenta, ou gera um atrito, aquece, eu não sei, tipo, algo assim. Então, eu posso definir esses limites, tá? Ou no caso de um tamanho certo, vai colidir com outra parte, algo assim. Então, é possível utilizar essa opção de limites, tá? Então, tenham isso em mente, tá? São algumas as principais opções, as opções que tem, tá? Existem para cada tipo de conexão, eu tenho características similares, algumas características específicas e similares, tá? Quase que todas têm offset, quase que todas têm limites, algumas não têm, porque, por exemplo, a opção, onde é que tá aqui? A opção fasten, eu não tenho um limite certo, porque tá, tipo, como é que é? Conectado, certo? Tipo, tá fixo, é uma conexão fixa, então não faz sentido ter limite, certo? Mas eu tenho offset. Então, fica aí a observação, tá? E algumas conexões, como essa, o paralelo, por exemplo, tá? Que realiza o movimento, não somente realiza o movimento em x, y, tá? Em dois eixos, e também eu posso definir um ângulo, além de fazer um movimento em x, y, eu também posso definir um ângulo, o ângulo que eu quero que seja o limite do giro, certo? Então, aí seria uma peça mais específica, assim, tá? Acredito que os mais utilizados são os três primeiros slides, Cylindrical Revolute, tá? E se alguma parte, alguma montagem, certo? Algum sistema, um sistema de peças, de partes que seja mais complexo, talvez utiliza algum tipo de conexão em paralelo ou até mesmo esse ball, certo? Que é o mais complexo de todos, tá? Então, era basicamente isso. Eu ia mostrar esse vídeo para finalizar essa parte de mates, certo? De conexões, ligações. E aí nos próximos vídeos eu vou dar continuidade a essa parte, né, de assembly, certo? Montagem, buscando aí apresentar outras outras funções que existem, tá? Então, em resumo, tenha isso em mente que é possível setar um limite, é possível setar um offset, tá? E que isso pode aí ajudar a evitar ter problemas, tá? Ou permitir que a montagem seja feita de maneira mais próxima ao que tem que ser no mundo real. Então, o objetivo era sugerir isso, aí nos próximos vídeos mais ferramentas, mais opções sobre isso.